Olá, eu sou o Mago Ed e vim trazer novamente, junto com Paulicéia Produções, mais um vídeo, de feitiços e magias, dicas do Mago Ed. Hoje a gente vai falar sobre elementos da natureza e os seus elementais. E também um pouco de prática, como contatá-los, como usufruir deste poder deles e como interagir, Eles são os nossos amiguinhos, eles fazem muito por nós e a gente não percebe. E eles são os grandes agentes construtores da magia. Ou seja, quando você faz um trabalho, quando você pensa e deseja algo, eles que constroem, Tudo vem da terra, do fogo, da água e do ar. Então vamos lá. Vamos começar pelo elemento ar. O elemento ar geralmente é associado ao leste, onde o sol nasce, Ele é regido pelos silfos e sílfides, desculpa. O instrumento de convocação geralmente usado na alta magia é a espada, ou o atame, No pessoal que pratica a Wicca, utiliza o bastão, ou a varinha mágica. Então ele é regido pelos silfos. O elemento ar ele está muito ligado ao nosso intelecto, ao nosso racional, Ele é o princípio da magia. O éter, que é o nosso espírito divino, ele é aquele que traz o desejo, Ele traz a forma, o que você deseja, Ele traz a sua intenção. Essa intenção ela precisa passar pelos 4 elementos da natureza, Passando pelos 4 elementos, cada elemento assume uma forma. E esta forma vai construir o seu desejo. Estas formas, que são a essência pura de cada elemento, são os elementais da natureza, que a gente vai estar falando também agora. Então, o que o elemento ar faz? Por ele reger o nosso intelecto, o nosso mental, ele dá forma ao seu desejo. Vou dar um exemplo. Você deseja um carro, Eu desejo uma BMW. E primeiro essa forma vai surgir na sua mente. Quem deu essa forma foi o elemento ar, Ele rege muito o nosso intelecto, tanto que o excesso do elemento ar, ele faz a gente ter muitas ideias e pouca materialização. Sabe aquela pessoa que pensa em muita coisa, tem muitas ideias, eu quero fazer isso, aquilo, e não consegue concretizar nada? Ou seja, ela está com excesso do elemento ar, está com falta do elemento terra aí, Então o elemento ar, ele é isso, ele rege os nossos pensamentos, o nosso intelecto, nossas inspirações. Também é muito associado às fadas, apesar que fadas, elas não são unicamente atreladas ao elemento ar. Fadas são devas da natureza e elas transitam, elas atuam em todos os elementos. Existe fada da água, fada da terra, do fogo, do ar, Propriamente dito, não só do elemento ar. Mas temos os silfos e sílfides. Eles vêm numa forma etérica, Muito representado com imagenzinhas assim, Essa daqui foi feita pela minha irmã de magia das fadas, Jéssica, Jéssica Suprema. Ela é uma grande guardiã. Esse aqui foi um bonequinho feito por ela. Ela faz esse trabalho muito lindo. E essa aqui é uma representação de um silfo. Aí você fala, mas um silfo é exatamente assim? Não exatamente. Isso daí é o imaginário popular, é o folclore, as lendas, Um silfo, na verdade, ele não tem uma forma exata. Ele assume uma forma de acordo com a sua projeção, E de acordo também com o lugar que ele está. Por exemplo, uma fada, se você estiver num lugar que é selvático, um lugar muito assim atrelado a insetos, aquela coisa mais agressiva, ela vai aparecer numa forma agressiva. Um exemplo é o filme O Labirinto do Fauno, no qual tem uma fada que aparece lá aparecendo, se não me engano é um louva-a-Deus, uma espécie de louva-a-Deus, um inseto muito grande. Aquilo lá é uma fada. Por que ela veio daquela forma? Ela estava num ambiente selvagem, então ela assume, ela é metamórfica, ela se transforma, ela se adequa ao ambiente. E os elementais do ar regem os nossos pensamentos. O excesso de elemento ar, como eu falei, muitas ideias, muito pensamento. É um elemento muito bom, porque ele nos dá a comunicação, a capacidade de expressar, de entender, de conhecer, E a falta dele causa leseira, causa desânimo, dificuldade em reter informações, Enfim, tem que estar no equilíbrio. O elemento que repele o ar, de acordo com a alta magia, é o elemento terra. Ou seja, se você tiver com excesso de elemento ar, procura um lugar com terra, Procura um lugar com terra, procura pisar no chão, procura aterrar esse excesso de energia, esse excesso de ideias, e procura se harmonizar. Coloca suas ideias em pauta e vai organizando e realizando, conforme a sua possibilidade. Não dê saltos além da sua capacidade. Uma forma de se conectar com os elementais do ar,
Você pode estar utilizando um incenso. Geralmente, de acordo com a alta magia, os incensos mais utilizados são de olíbano e de aloés, né? Aloés, aloe vera. E de uma forma natural, para você contatar. Procura lugares altos, montanhosos, lugares abertos. Lá você respira fundo de uma forma coordenada. E mentalmente você vai chamando, você vai falando, eu chamo o meu elemental do ar, né? Peço para ele inspirações, ideias, né? Saídas. E tenha certeza que a sua criatividade vai expandir. Se você desejar mais detalhes em como trabalhar, em como manipular, né? Como interagir com esses elementais, eu tenho um Coven e eu também tenho cursos de alta magia elemental, que te dá um grande suporte para você estar aprendendo a interagir e usufruir dessa grande magia e desses grandes amigos que é para a vida toda, tá bom? O próximo elemento, o elemento terra. O elemento terra, geralmente, de acordo com a alta magia, ele está no sul. De acordo com a Wicca, ele está no norte. Eu gosto de utilizar a indicação sul, né? É o elemento terra. Um instrumento de convocação utilizado é o pantáculo, geralmente essa estrela, né, de 5 pontas, que ela representa a terra, ela representa o ser humano, né, de braços abertos. Também chamado estrela de Pitágoras, né, que ele foi um dos codificadores, né? Se bem que ela é baseada na estrela do mar. Pega a estrela do mar que ela é assim, ela tem as 5 pontas, né? Então é um instrumento de convocação. Claro que esses detalhes se aprende na prática da alta magia, ou se você estiver num coven, né? Eu aqui estou só para dar dicas de como interagir com ele de uma forma mais natural, mais sutil. Então o elemento terra, ele é regido pelos gnomos, duende, né? Hamadríades, trolls. Existem vários nomes, pixels, enfim, nem sei todos, né? Estragos, ogros. Conforme a localidade, eles dão um nome e dão uma forma, né? Mas vamos resumir na forma mais usual. Temos os gnomos, né? O gnomo, por exemplo, qual é a função do gnomo dentro da Terra? Eles produzem os metais preciosos, os cristais. Eles cristalizam toda aquela energia, né? Eles cristalizam, eles conservam. Eles são os grandes guardiões da Terra, principalmente dos metais preciosos e cristais. A gente vai falar no próximo vídeo sobre cristais, né? Pedras, como usar, como consagrar, né? Como limpar e como energizar. Então, gnomos. Ele é representado como um velhinho, né? Por que como um velhinho? Porque ele é um ser mais assim responsável, mais materialista, né? E o elemento terra, ele na verdade, em excesso, ele deixa a pessoa ranzinza, ele deixa a pessoa muito mão de vaca, muito avarenta, em excesso. Em falta também a pessoa é aquela que não consegue segurar dinheiro na mão nunca, ela gasta tudo que vem na mão ela gasta, ela não consegue se manter, né? Então, e o excesso do elemento terra, ele deixa a pessoa assim, e traz até doenças, né? Doenças como obesidade, de morbidez, né? Todo aquele tipo de situação que envolve estagnação, o excesso. Por outro lado, né? E também questão de doenças, né? Como já mencionei. Por outro lado, ele em equilíbrio, ele faz você ter um controle melhor sobre as finanças. Os elementais da terra, eles atraem facilmente dinheiro para você. Eles abrem grandes portais, né? Grandes ideias. Então essa é a função deles. Eles são representados também pelo cristal, todos os cristais, né? E claro que existem cristais para cada elemental. Também na alta magia a gente fala sobre isso. Mas em si o cristal, ele pertence ao elemento terra, ele representa bem o cristal, o sal, né? A própria terra em si. E temos também os duendes. Mas qual a diferença entre duende e gnomo? Não é uma coisa só? Não. O gnomo, como eu disse, ele tem uma forma mais velhinha, mais envelhecida, algo que inspira mais responsabilidade e organização. Duendes não. Duendes, eles têm cabeças desproporcionais, as formas deles são diferentes, e eles são os que zelam pelos animais, né? Geralmente os animais, as plantas. Claro que tem as fadas, né? Os grandes devas que têm essa função. Mas os duendes são os que cuidam dessa grande parte. Frutos, pequenos animaizinhos, né? Temos a representação aqui de um. Este gnomo ele foi feito pelo Ateliê da Lia. Ateliê Coisas da Lia. Pelo, acho que é Vivaldo, se eu não me engano, né? Vale a pena conhecer o trabalho deles, viu? Muito bom. Então o elemento terra é isso. Uma forma de se conectar com o elemento terra, né? Procura uma floresta, um jardim, né? Se você não tiver isso em questão, pega mesmo um cristal, né? Coloca os pés no chão, porque é um elemento que ele descarrega. Ele ao mesmo tempo que descarrega, ele energiza. Procura se aproximar de uma árvore lá, se você fecha os olhos, né? Senta na terra e pede para a mãe terra, né? De fortalecer a sua estrutura. E pede para você entrar em contato com o seu gnomo, né? De repente ele pode aparecer para você. Existem técnicas de convocações mais fortes, mas isso já é
há necessidade de se fazer um estudo. Mas se aproximar da terra já é um grande princípio. Como que se faz para tirar o excesso do elemento terra? Invoca os elementais do ar. Eles vão tirar esse excesso, vão tirar o excesso de materialismo e equilibrar. Ok? Então, são os instrumentos de convocação. O sal utiliza o lado sul. Vamos falar agora do elemento água. O elemento água, ele rege as nossas emoções, né? As emoções mais profundas. Pode ver que quando você fica triste ou com uma forte emoção, a primeira coisa que manifesta em você é a água. São as lágrimas, né? Então o elemento água é isso, são as nossas emoções, né? Cada um tem as suas ondinas interiores que cuidam do sangue, de todo esse sistema de filtragem, dos rins, né? Representado pelo cálice, geralmente ele fica no lado oeste, né? Em todos os, com exceção do xamanismo, eles são norteados pelo oeste, tá? Que é onde o sol se põe. Pode ser representado pela concha, pelo cálice com água, né? Como está mostrando aqui. E os elementais da água são as ondinas e ondinos, né? Também, conforme a localidade, os nomes podem variar. Podem variar como nereidas, sereias, né? Enfim, tem muitos nomes, bebês d'água. Existem os dois. Em tudo existem as duas polaridades, tá? Não é só porque é um elemento feminino, propriamente dito, que é só sereias. Existem os tritões também, existem os guardiões. A polaridade masculina também do elemento água, né? Mais pra frente eu vou falar dos devas, dos guardiões, né? De algo mais detalhado, mas por hora vamos até só a parte sutil. Então esse elemento rege as nossas emoções. Em excesso, o elemento água, ele pode causar vício de bebedeira. Por quê? A pessoa está com excesso de mágoas, de tristeza, e ela quer afogar aquilo, né? Então ela, bebedeira, vícios, principalmente voltado a bebidas alcoólicas, né? Cada elemental, em excesso, em desequilíbrio, ele causa um transtorno. O elemento água, ele causa vícios de bebida, né? Bebidas alcoólicas. O elemento terra, ele causa gula, aquele excesso de comilança, sabe? O elemento ar, geralmente cigarros, né? Vícios de cigarros, relacionado a tudo aquilo que você produz a fumaça, né? O fumo. E o elemento fogo, cólera, irritabilidade, estresse, né? E também coisas que trabalham com combustão. Por isso que é sempre bom estar em equilíbrio, você analisar. Nem sempre é desequilíbrio elemental. Às vezes pode ser um problema espiritual, né? Às vezes um problema psicológico. Tem que ser feita uma análise antes de indicar um tratamento. Como se conecta com os elementais das águas? Se aproxima da água. Se você não tiver como ir no mar, numa cachoeira, no lago, pega um copo com água, né? E faz uma meditação. Chama lá, fala, eu peço que as ondinas venham me lavar, né? E atender minhas emoções. Geralmente os elementais da água, eles trabalham muito com os desejos do coração, como situações amorosas, né? Para limpar ou para trazer, né? Representados pelo cálice, como eu mencionei. E eles estimulam muito a sensibilidade mediúnica, né? A capacidade oracular. Uma pessoa que tem um elemento água em equilíbrio, ela consegue fazer uma leitura emocional em você muito fácil. Eu não falei dos signos que regem, né? Mas vou voltar aqui, fazer um retorno. Os gnomos, os elementais da terra, os signos que os regem, né? Que estão dentro da sua ação cósmica, é Virgem, Touro e Capricórnio, né? Os elementais do ar, Libra, Gêmeos e Aquário. Apesar do nome Aquário estar relacionado à água, mas ele está na categoria do elemento ar. E o elemento água, Câncer, Escorpião e Peixes, né? São pessoas que têm a tendência a ser mais sensíveis, né? Elas gostam de ficar um pouco solitárias às vezes, né? Elas não gostam muito de se adequar a muita muvuca, a movimento, né? Porque elas são muito sensíveis, elas captam muita coisa. Imagina você captando 1000 coisas ao mesmo tempo, você fica doido. Então é isso, uma forma de se conectar com o elemento água, se aproxime deste elemento, toma um banho de mar, um banho de cachoeira, e lá você mentaliza, né? Você pede para os elementais da água, para os espíritos da água lavar seu corpo, né? Faz os seus pedidos lá, procura deixar uma oferenda também, né? Que tipo de oferenda? Pode deixar uma rosa, sem espinho de preferência, né? Coisas relacionadas ao elemento água, um cristal também, um cristal da água, ok? Então é isso. O que repele o elemento água é o elemento fogo, tá? A falta do elemento água faz a pessoa ficar insensível, bruta, seca, né? Faz a pessoa ficar muito assim, arrogante. O excesso também causa depressão, melancolia, a pessoa chora demais, lembra de coisas do passado, qualquer coisinha chora, fica super emotiva. Então a necessidade do equilíbrio aí. Tá com excesso do elemento água? Invoca o elemento fogo. Tá com falta? Vai até uma cachoeira, vai até o mar e pede para se equilibrar. Próximo elemento e final
elemento fogo, regido pelas salamandras, né? Aqui tem uma representatividade também, né? Feito pelo ateliê Coisas da Lia, né? Feito sob encomenda. Essa daqui não existe em lugar nenhum, tá? Eu que passei essa imagem, mas eles devem ter lá o bibelô, se alguém se interessar. Então as salamandras, elas regem o elemento fogo, né? O elemento fogo é aquele elemento mais difícil de se conter. Geralmente as pessoas do elemento fogo, que são do signo de Leão, Sagitário e Áries, elas não gostam muito de serem mandadas, né? Elas gostam de liderar, elas gostam de se destacar. Elas são um pouco insubordinadas, né? São ótimas, elas têm uma energia fora do comum. Mas elas não são muito fáceis de se conter, como o fogo. Se você tentar segurar o fogo e, apagar, e fechar ele, ele apaga, né? Tem também a questão da inconstância, são elementos que, né, devido à durabilidade deles serem curtas, então eles têm tendência a esfriar rápido. O excesso do elemento fogo, ele aumenta muito a sexualidade da pessoa. Faz ela ficar muito abrasiva, muito afoita, né? E também até ignorante, colérica, né? Irritada, irritações, né? A pessoa acaba desafiando a própria vida, gosta de esportes radicais e fazer coisas perigosas, né? Porque o elemento fogo, em excesso, ele tira a noção da pessoa. Ele literalmente queima a noção da pessoa. Mas é um elemento muito bom, ele serve muito para cura, né? E serve muito para dar ânimo para a pessoa, vitalidade. Representado pela vela, né? Na atualidade. Representado também, né, na magia pelo bastão ou a varinha mágica. No grupo de Wicca eles usam o atame, ou a espada, né? É um elemento muito poderoso. As salamandras, como se conecta com o elemento fogo? Tomar muito banho de sol, ou seja, se você estiver muito melancólico, muito triste, com excesso de elemento água, toma um banho de sol lá. Lá você faz aquela mentalização, pede para as salamandras virem evaporar todas essas mágoas ruins, né? Você já se energiza. Ou você acende uma vela e faça uma meditação, né? Pede para sua salamandra vir te purificar, passa a vela sobre o seu corpo, entendeu? Pede para ela queimar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está te atrapalhando, tá bom? Então dessa forma você pode se conectar. Elas atendem muito pedido de cura, de questão relacionada à saúde, de vitalidade e também de proteção. Os melhores elementais que lidam com a proteção são os elementais do fogo, né? Eles mandam embora coisas ruins, né? Sem contar que o arcanjo regente deles é o arcanjo São Miguel, então já dá para perceber, né? Então é isso, gente. Você pode também estar... Como que se atrai os elementais para dentro da sua casa, né? Eu recomendo que se faça um estudo mais aprofundado, mas vou dar algumas dicas aqui. Ter uma fonte de água na sua casa, tá sempre trocando esta água, né? Pode colocar de preferência água mineral nela, água de chuva, água de cachoeira. É uma forma de você atrair as ondinas, né? Evita deixar que muitas pessoas toquem nela, porque quando você consagra algo ao elemental, ele não gosta que toca. É meu, então ninguém toca, né? Eles têm um pouco de receio dos seres humanos, né? Pode ver que o ser humano corta a árvore, faz todo tipo de coisas que os elementais têm que se adequar, se adaptar. Então, uma fonte serve para atrair os elementais da água. Os elementais do ar. Procura deixar sempre janelas abertas, queimar incensos, né, como os que eu mencionei, principalmente de olíbano, ou incenso de flores, incenso de frutas, né, de preferência os naturais, né, ou aromas. Existem também aromaterapias que você pode estar usando. No outro vídeo eu vou falar sobre como fazer poções e filtros, né, dentro da magia. O elemental da terra. Espalha cristais sobre a sua casa, cristais, muitas plantas, lugar que tem muitas plantas, né, muitas árvores, grama, nossa, é um prato cheio para eles. Você pode também estar colocando dentro de um pratinho uma maçã, né? Aí você coloca com a intenção de atraí-los e toda vez que você vê que a maçã estragou, você troca. O detalhe, quando ela murchar, é sinal que ele respondeu, é sinal que ali você tem um elemental, tá bom? Isso é um grande filtro para você identificar. E deixa eu ver, faltou algum elemental? Das águas de uma fonte, do ar isso. Então é isso, acho que já falei tudo, né? E o elemental, os elementais do fogo, como atrair? Aí você tem que ter aquele hábito de acender velas, né? Acende velas perfumadas, principalmente com aroma de morango, de cereja, né? Frutas nas cores vermelhas, tá? Até uma pimenta, né? Então procura acender velas na sua casa pedindo, né? Fazendo uma prece de sua fé, de sua crença, pedindo para a divindade, né? Usar salamandras, né? Convocar salamandras para que faça a limpeza que você necessita, ok? Tem vários símbolos, né? Dos elementais, além dos instrumentos que eu mostrei aqui, eles têm os símbolos também. Eles são resumidos num hexagrama. Um triângulo de cabeça para baixo, ele corresponde ao elemento água. Um triângulo de cabeça para baixo com um risquinho, o elemento fogo. Um triângulo de cabeça para cima, uma pirâmide, é o elemento fogo. E a mesma coisa, um triângulo só que com um cortezinho em cima, é o elemento ar, como esses símbolos que estão sendo mostrados.
tá? Então é isso, gente. Esta foi a introdução aos elementos elementares da natureza. Espero que esse vídeo tenha produzido, né? Espero que você saia edificado daqui e possa estar começando a contatar com esses grandes seres, né? Esses pequenos seres que têm grandes poderes, que estão à nossa volta e é muito fácil de trabalhar com eles. Se desejar fazer o curso Magia Elemental, me procure, ok? Namastê.